Começa agora o Frescopai Podcast, sejam todos bem-vindos. Hoje a minha convidada é a Georgia, do Montessori com Afeto. Antes de falar com ela, eu quero falar com você que está nos agregadores de podcast, que estamos também no YouTube agora. Vai lá no YouTube, já se inscreve no nosso canal, no Frescopai, e também não deixa de seguir a gente no Instagram, @FrescopaiOficial. Fique por dentro de todos os assuntos da nossa agenda e tudo mais. Oi, Georgia, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Sim, tudo ótimo. Primeiramente, quero agradecer aí por ter topado, né, esse papo. Acho que tem que agradecer, você disponibilizar o seu tempo, correria aí o dia todo, igual a gente estava conversando até agora. E muito obrigado, vai contribuir muito aqui com o nosso podcast, eu tenho certeza disso. Para começar, então, eu queria que você se apresentasse e falasse tudo, fica à Uhum. vontade, pode falar bastante aí, não tem problema nenhum, tá? Eu queria te agradecer também, porque desde que tu lançou o podcast, né, eu fiquei assim esperando, quando é que ele vai me chamar? Quando é que ele vai me chamar? Porque acho muito legal e é uma iniciativa, né, muito bacana também de falar sobre paternidade, que é um assunto que a gente não vê tanto, assim, né, como a gente vê falando de maternidade. Sim. Então, eu achei muito importante, eu tento também trazer, já falando um pouquinho, né, do meu trabalho, tento trazer também essa visão sobre os meninos, sobre criação de meninos, né, para a gente ter uma sociedade mais justa. Então, eu fiquei muito feliz com o teu convite por causa disso. Te acompanho, né, faz um tempo, Sim. desde o comecinho, então foi muito legal. Inclusive, hoje eu estava ouvindo o teu podcast com o Guilherme, isso, Papai é que típico. era pai atípico, isso. Eu achei muito legal. Bom, meu Obrigado. nome é Georgia Catarina, eu tenho 26 anos e eu estudo pedagogia e sociologia. Eu faço, então, duas licenciaturas, né, ao mesmo tempo. Fora disso, também sou professora de inglês em tempo integral. Então, é muita coisa, né, que a pessoa faz. Mas, indo ao assunto que estamos falando aqui, eu tenho um Instagram e um canal no YouTube que se chama Montessori com Afeto. E esse canal, e principalmente eu quis criar um canal, né? Meu sonho sempre foi ter um canal. O Instagram veio assim como uma coisa para me conectar com as pessoas que são inscritas no meu canal. Uma porta de entrada, né? Isso, isso. Inclusive, assim, a gente chegou em 600 inscritos hoje, então eu estou muito feliz, Oh, né, parabéns. por isso. Não é fácil, né? A Não, gente vê aí difícil. pessoas com 1.000 inscritos e tal, tipo, vamos, e aí chega, não é Ah, fácil, não. mas eu tava É curiando os seus difícil. vídeos ali e eu vi que tem a média de visualização muito boa, né? Tem mais de 1.000 em cada vídeo que eu vi É, ali. tem uns que são bem visualizados, assim, principalmente os que eu falo sobre autismo, Uhum. né? Ou sobre assuntos mais polêmicos, assim, né? Aham. Mas a gente vai tentando e vai se adaptando. Então, eu criei o Montessori com Afeto para falar sobre educação Montessori, né? De uma forma que seja mais simples das pessoas entenderem. Porque muitas vezes a gente vai ler sobre o assunto do Montessori e a gente não entende o que está escrito lá, porque são termos técnicos, Sim. né? Então, eu tento trazer de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, para que as pessoas entendam o que é Montessori e que Montessori, principalmente, não é algo para gente rica e para gente que tem uma intelectualidade muito grande. Uhum. Então, Montessori é possível de fazer em todas as casas, com todas as famílias, e é esse meu propósito, de trazer Montessori mais com um olhar, assim, humano, que é para todo mundo, para todas as crianças, todas as famílias que tiverem a vontade, né, de conhecer esse mundo montessoriano. E também, em conjunto com isso, eu trago a disciplina positiva, né, que a gente já falou também sobre isso umas outras vezes, que eu acho que casa muito, assim, a disciplina positiva com o Montessori. Uhum. Então, eu vi nessas duas modalidades, né, nesses dois metodologias, vamos dizer assim, formas de passar o que eu quero passar, que é a educação de uma forma respeitosa, né, com a criança, e enxergar a criança como um indivíduo que merece respeito. Aham. Que isso é bem difícil também a gente fazer as pessoas enxergarem as crianças dessa forma, né? Esse é o propósito do Montessori?
Esse é o propósito do Montessori, a criação com respeito, né? Uhum. Que massa. E com afeto. E com afeto. E eu vi no seu canal, eu acho que é até legal deixar aí, depois eu vou deixar bem embaixinho de você aí as informações de canal do YouTube e tudo mais, para quem quiser ir lá. E eu vi que tem um vídeo bem emocionante, você explicando um pouco de como começou, né? Despertou isso. Eu queria que você fosse breve, né? Lógico, não precisa contar tudo, senão o pessoal não vai lá ver. Não, mas É bastante história. foi bem emocionante. E acho que é uma coisa que mexe com você cada vez que fala. Então, pode pegar leve aí, também não precisa ficar todo emocionado. Mas eu queria que você comentasse. Eu achei bem bonito, achei muito legal o vídeo, bem esclarecedor, assim. Mas eu queria passar isso para os meus ouvintes também. Uhum. Quando eu comecei o canal, assim, foi tipo um clique na minha cabeça, né? Porque antes, já fazem 7 anos que eu estudo sobre Montessori e eu sempre tive vontade de falar para as pessoas. Só que eu não sabia como, né? E eu não sabia também qual é o meu propósito, né? Por que eu quero falar de Montessori com as pessoas? O que eu quero mostrar? O que eu quero falar? E antes, assim, eu só vivia Montessori na minha vida, assim, né? Fazia atividades com meu irmão, trabalhei em escola infantil, com proposta montessoriana, então A sua eu ia educação assim, foi Montessori? não, Não. não, totalmente tradicional. Aham, tá. Eu estudei em escola pública a vida inteira, então foi totalmente, assim, tradicional, escola pública, sem verba, sem nada, não Normalzão. tinha nem, não tinha nem quadra coberta para esporte, Às então, vezes não tem nem professor, né? bem Então, difícil, assim. aham. Foi essa minha educação, e em casa também tradicional. E aí eu queria falar com as pessoas, mas não sabia o que, e fui deixando de lado, sabe? Fui deixando de lado. Aí eu criei um canal uma vez para falar sobre sociologia, porque é um assunto que eu gosto bastante. Mas eu não estava satisfeita, sabe? Uhum. Aí eu pensei, acho que eu vou criar um canal de maquiagem, porque é uma coisa que eu também gosto. Mas eu não tinha me encontrado. E aconteceu esse fato que eu falo no vídeo, né? Que foi uma cirurgia que eu tive que fazer muito grande, a qual eu corri grande risco de vida, né? Até essa semana eu fui numa médica e ela disse, Jorge, eu não sei como é que tu sobreviveu. E eu olhei para ela também, não sei. Eu acho que foi um milagre mesmo, porque não faz sentido. Eu fiz, o meu apêndice estourou e eu fiquei com ele cerca de uma semana estourada ali dentro de mim. E por conta disso eu tive que tirar uma parte do meu intestino, né? Uhum. Então, fiquei com uma cicatriz bem grande e feia, agora ela tá bonitinha. Mas, quando eu tava no hospital, né, eu tinha uma televisãozinha lá no quarto do hospital, e aí um dia passou na TV uma reportagem de uma escola montessoriana na TV. Você estava em Bem, recuperação nessa época. eu tava no quarto, Aham. em recuperação, no quarto do hospital. Uhum. E aí eu olhei para aquilo assim, e eu disse, olha, não é por acaso que isso aqui tá aparecendo agora, né? Tipo, Uhum. eu renasci praticamente, e aí eu vou ligar a televisão do quarto do hospital e tá passando um Montessori em uma escola pública, sabe? E isso me despertou, e eu disse, quando eu sair dessa cama, quando eu ficar boa, quando eu ficar bem de saúde, eu vou falar sobre Montessori. E foi assim que surgiu, né? Tanto que eu fiz a cirurgia em dezembro de 2018 e eu Uhum. criei o canal em fevereiro de 2019. Só que aí, né, eu criei o Instagram, desculpa, em Aham. fevereiro de 2019. E aí levei um tempo para ver o que eu queria, o que eu não queria, né? Até vamos Até embora, vamos mudar, criar o né? canal. Uhum. Mas, Demorou um tempinho, mas aconteceu. mas estudando esse método tem quanto tempo mesmo que você disse? 7 7 anos, anos. Tá. isso. Uhum. Porque E, foi depois que meu irmão nasceu. Meu irmão tem 7, vai fazer 8 agora esse final de semana. e Então como vai é que fazer você quase 8. como é que você conheceu? O método Aham. Montessori? Uhum. Eu conheci assim, a mãe do meu irmão, né, tinha ficado grávida e foi tipo um susto para mim, assim, né, porque eu era filha única e eu fiquei pensando, meu Deus,
E agora? Vou ter uma criança dentro de casa. Ai, socorro. E eu não sabia o que fazer. Eu fiquei pensando, meu Deus, mas, tipo, não sei nem segurar um bebê. Entende? Eu tinha 18 anos na época, né? E aí eu comecei a pesquisar atividades para fazer. Eu estava toda empolgada, né? Que eu tenho um irmão e tal. Então eu comecei a pesquisar atividades. E eu caí num vídeo da Flávia Kalina. Aí, eu nem lembro qual era o vídeo, mas era um vídeo sobre educação, enfim. E aí eu fui ver, nossa, mas eu gostei dessa mulher, sabe? E ela, além de falar sobre educação, ela falava de maquiagem, então ficou tudo meio que... Encaixou, tipo, né? encaixou, assim, gostei. E fui e me inscrevi no canal dela, na época ela tinha nem metade do que ela tem hoje, né? Uhum. Mas tinha bastante inscritos, assim, sei lá, alguns mil. E fui vendo, até que em um vídeo ela falou do método Montessori. E eu fiquei, que interessante, sabe? Todas as atividades que eu tinha gostado dos vídeos eram montessorianas, só que eu não sabia disso. Então eu comecei a pesquisar sobre Montessori. O que é Montessori, né? Quem é essa mulher, a Maria Montessori? E aí eu comecei a pesquisar bastante e vi sobre a Maria Montessori, que foi a segunda paixão, assim, né? A primeira foi a Flávia Kalina, que eu vi ela falando sobre, e a segunda foi a Maria Montessori. Quando eu vi a história da Maria Montessori, não foi nenhum método que me encantou, foi a história dela como mulher, naquela época, que ela foi perseguida pelo nazismo, que ela teve que sair refugiada para a Índia. Então, aquilo me chamou muita atenção e batia muito com as coisas de sociologia ao mesmo tempo, né? Então, foi assim que eu conheci Montessori. Eu conheci pela Fábio Kalina, aí fui pesquisar, me encantei mais ainda pela Maria Montessori e comecei a pesquisar coisas do método, né? Mas levei um tempinho para entender, assim, né? E até hoje a gente estuda. Como a gente que estuda bastante Montessori, a gente diz que nunca acabamos, a gente nunca para de aprender sobre, porque tem muita coisa, e principalmente muita coisa que não foi traduzida ainda. Ah, entendi. Muitos livros que não foram traduzidos. Então a gente está sempre em busca de melhora, né, de outros estudos, e eu acho que a educação também, ela não tem como a gente dizer, ó, é isso aqui, essa é a receita do bolo, faça isso, 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 e você terá filhos de sucesso, né? Sim. Não é assim, né? A gente vai se moldando conforme a época, conforme o ano, conforme as coisas que vão acontecendo, e a gente vai melhorando. E quando é que começou esse método? Quando é que surgiu isso? Bom, o método, ele surgiu lá em 1920, por aí, né? É Bem antigo? antigo, É, bem antigo. porque não se fala tanto, né? Eu tô te perguntando isso porque não se fala tanto, se você for ver. Não. Hoje em dia tá até um pouco de moda esse negócio de disciplina positiva, é uma moda boa, né? O pessoal acaba encontrando mais, mas sobre Montessori não é tão falado assim, tão divulgado. Eu acho que você acaba chegando nesse assunto se você realmente se interessa por educação, enfim, outros métodos, e aí você chega. Mas não é um negócio que você vê o tempo todo na internet, né? Ou eu tô errado, ou eu que tô vendo coisa errada. Não. É totalmente válido isso. Se eu não me engano, o primeiro livro dela foi em 1906, tá? Foi bem, assim, faz muitos anos, né? Muitos anos. Mas que foi ficando, sendo conhecido, assim, em 1920, por aí, essa época, até que ela passou ali pela Segunda Guerra Mundial, né? Ali com o Hitler, enfim, o Mussolini também, né? Tentaram, inclusive queimaram os livros dela, naquela época do nazismo, porque ela estava, tipo, dando autonomia para as crianças, né? Sim. E dando uma educação que não é pela obediência, né? Daquela época. Imagina Então, hoje... enxergar isso naquela época, né? Isso que é o mais curioso, né? Que é mais louco. A pessoa ter essa mentalidade, porque hoje, beleza, a gente consegue ter uma mentalidade dessa, conforme foi passando, por conta dela, inclusive, também, foi passando geração em geração, hoje a gente tem um outro jeito de educar e de fazer a criação, mas como ela, né, tirou da onde isso, né? Isso é muito impressionante.
Desculpa te Na interromper. época, não, tudo bem. Na época, isso dá gancho, né, pra gente conversar. Na época, ela queria estudar medicina. E aí, naquela época, as faculdades eram só para homens. Uhum. Então, ela insistiu, 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 e ela conseguiu, através de favores, etc., para entrar na faculdade, que era só para homens. Então, ela era a única mulher entre vários homens na medicina. Só que ela só podia ir para a faculdade se o pai dela andasse com ela e levasse ela até a porta da faculdade, porque a mulher não podia sair sozinha naquela época, na rua. Né? Então, desde aí já foi uma grande batalha para ela. E depois que ela se formou em medicina, ela foi a primeira mulher italiana a se formar em medicina, e uma das primeiras na Europa, ela começou a trabalhar em desculpa, como é que se diz, para não falar um nome feio? Era como se fosse uma clínica, né, para crianças que têm deficiência, que possuem algum tipo de deficiência, seja cognitiva, seja física, né, que na época eram chamados de manicômios, ou coisas até piores, porque naquela época eles chamavam essas crianças que têm algum tipo de deficiência, ou alguma condição, né, eles chamavam elas de retardadas e idiotas. Sim. Né? Então, era uma época, assim, muito difícil. E ela foi trabalhar nessa instituição porque meio que assim, tu é mulher, sabe, tu se formou, fica com a pior coisa, entende? Ao invés de ela ter uma clínica, né, que nem os caras tinham, ao invés de trabalhar no hospital, trabalhar em outro lugar, fica aí, né, damos essa bomba aí para tu lidar. Né? E com o tempo passando ali nesse trabalho, ela percebeu que essas crianças, elas não eram idiotas, elas não eram retardadas, né, que elas tinham um potencial, que elas eram pessoas que elas deviam receber respeito, elas tinham que ser respeitadas pelo que elas eram. Então, ela começou a fazer coisas diferentes, assim, né, porque tem até o filme dela que explica bem isso. Antes dela, eles deixavam essas crianças, tipo, num cantinho, assim, sabe? Acuadas, davam remédio, enfim, né? Tratavam como se fosse uma coisa, assim, né? Não são pessoas, né? E com ela, eles começaram a fazer atividades, né? Que eu digo assim, aprender a ler, aprender a escrever. E nessa história toda que surgiu o alfabeto móvel, por exemplo, que é bem utilizado hoje em dia. Naquela época era de madeira, né? Hoje tem de madeira, eu também tenho um de madeira aqui em casa. Mas com o tempo passando, foi surgindo até aquelas letras de EVA, que tem o tapetinho de criança. Isso tudo foi por causa dela. E a gente não sabe. Não mesmo. Né? Então, surgiu dessa forma, assim, dela vendo essas crianças e dizendo, peraí, por que eu tô tratando essas crianças assim, né? Elas não são idiotas. O que eu posso fazer para dar uma chance para elas terem uma vida respeitosa? Então, ela ensina eles a lerem, ensina eles a escreverem, ela vai tomar banho de chuva com eles, coisa que eles nunca tinham feito, faz esportes, faz isso, faz aquilo. E tanto que ela conseguiu dar tarefas para essas crianças, de forma que quando eles foram fazer uma prova, que é tipo o Enem, assim, lá da Itália, eles ficaram numa média acima das crianças que não tinham nenhum tipo de deficiência. Olha só. Porque ela deu uma chance para essas crianças serem dignas, né, e de receberem respeito. E além dessas atividades, o que é muito falado sobre Montessori é a vida prática. Que se tu for pegar no inglês, a tradução real é a prática da vida. Que é o quê? Fazer as coisas do nosso dia a dia, né? Sim. Varrer a casa, limpar a mesa, estender roupa, limpar as coisas, se arrumar, se vestir, assoar nariz, tudo isso as crianças não sabiam fazer. Então, ela começou a ensinar e dar dignidade para a vida dessas crianças dessa forma. Tipo assim, você tem capacidade de assoar seu próprio nariz, você tem capacidade de lavar suas mãos, né? E foi instruindo
essas crianças a isso. Então, o método Montessori, inclusive, ele surgiu para crianças que possuíam alguma deficiência, né? E hoje ele é para todo mundo, né? Para Uhum. crianças com deficiência, para crianças sem deficiência. Nossa, que legal esse start dela de querer respeito para as crianças, onde nem ela era respeitada na época, né? Exato, Que, exato. E pensou nos outros ainda, né? aham, pensou nos outros, nos menos favorecidos ainda. E, nossa, que legal, eu não conhecia essa parte. A única coisa, assim, ó, da Maria Montessori eu fiquei sabendo um pouco foi quando o meu amigo, eu morava em São Paulo, hoje eu estou em Blumenau, Santa Catarina. Mas o meu Uhum. amigo estudou na escola Maria Montessori lá em São Paulo. Tem uma escola com o nome dela e particular, ele jogava basquete e tudo mais, e ele foi e estudou lá. Então ele comentava bastante com a gente, era bem diferente mesmo do que a gente tinha numa escola pública. Mas naquela época a gente pensava que era porque era escola pública e escola particular, sabe? Ele também saiu de uma Sim. escola pública e foi para escola, para essa escola. Então ele, quando ele comentava as coisas, as atividades que ele tinha lá, a gente achava que isso aí é de escola particular, aqui a gente estuda em escola pública, sabe? Achava que era por conta Aham. disso, né? Lógico que a gente não ia atrás de saber nada, a gente era tudo moleque. E, e você não é mamãe, né? Não, Ó, pretendo ser, mas não sou não. eu vi um vídeo seu que você tá chegando a hora? Olha, eu pretendo me formar primeiro, né? Vamos com calma. Faltam uns 2, 3 aninhos aí para eu me formar, e aí sim, aí eu pretendo sim. Que Uhum. agora não. Ainda mais agora na pandemia, eu fiquei tipo, não, né? Vou ficar muito preocupada, né? Acho que é muita Aham. ansiedade junto. Aí, principalmente por causa disso, assim, mas pretendo me formar, né? Antes para depois realizar esse grande sonho, mas é meu maior sonho, antes de Ah. qualquer coisa. Que legal. E que eu ia te perguntar também sobre essa parte de maternidade, você não é mãe ainda, mas como é que você vê as mamães dos seus alunos? Como é que elas têm você tem esse feedback? O que que elas acham do seu trabalho quando você Uhum. coloca esse método, né, na frente de tudo? E se você tem um apoio delas, né? Porque não adianta nada você também passar esse conhecimento, fazer essas atividades e a criança não desenvolver em casa, né? Uhum, uhum. Hoje, na verdade, eu trabalho mais com adolescentes e adultos, né, dando aula Uhum. de inglês. Mas na época que eu estava trabalhando, a gente realmente, eu tinha esse feedback, principalmente das mães falarem assim: olha, ele tá me escutando melhor, né? A criança Uhum. está me escutando melhor. Só que a gente às vezes confunde esse escutar melhor com obediência. Então, às vezes ela falava assim: nossa, ele passou a me obedecer mais. Aí eu ficava tipo, mas não é isso que eu quero, né? Tipo, mas eu entendi, assim, né, o lado delas. Aham. E principalmente na questão, por exemplo, de alfabetização, né, bastante feedback bem positivos, assim, porque quando a gente passa a dar tarefas para a criança que realmente sigam o interesse da criança, a gente consegue uma forma melhor, sabe? Deles se interessarem por números, se interessarem por letras, se interessarem por fazer as coisas, porque tá acontecendo muito assim, por exemplo, de agora, eu entendo que tá todo mundo cansado, né, e tem muita coisa para fazer em casa, e principalmente mães e pais que estão alfabetizando as crianças em casa por conta da pandemia, deve ser muito complicado, Sim. muito complicado. Só que tem atividades que são maçantes para a criança, né, principalmente assim, a atividade de colhe aqui tal coisa, escreva aqui tal coisa, né, folhinhas, né, e folhinhas, assim, eu acho muito repetitivo. Uhum. Tudo bem ter folhinhas. Não estou criticando, dizendo, tipo, não façam folhinhas em casa. Uhum. Tudo bem ter folhinhas, mas vamos achar outras maneiras, né, de falar sobre alfabetização. Que tal vocês fazerem uma lista de compras para ir no mercado, né? Já que a gente está indo bastante no mercado. Vamos Aham. fazer uma lista de compras. Sei lá, recorta da revista, bota ali, escreve do lado, pão, sei Uhum. lá, vai leite, né? Vai Uhum. escrevendo devagarinho, leva essa lista para o mercado, faz valer essa lista, Uhum. né? Dá um respeito, não é tipo, fazer uma atividade por fazer, né? Olha, eu Sim. ajudei, a criança, inclusive, ela vai se sentir mais valorizada porque ela ajudou
a mãe ou o pai, enfim, a fazer uma lista de mercado que vocês vão no mercado, vão comprar o que ela escreveu. Então, isso é de grande importância. Outra coisa é fazer a criança, por exemplo, entender para que serve ler e escrever, né? Então, recebi feedbacks, assim, de crianças de 5, quase 6 anos, disso, sabe? Meu filho está se interessando por letras, meu filho está se interessando por números. Ele fica me perguntando o que está escrito aqui, o que está escrito ali. Por quê? Porque esse interesse é da criança, faz parte. Só que o que eu tento passar para as pessoas é assim, siga os interesses da criança, como falava a Maria Montessori, siga os interesses da criança. A criança gosta muito de dinossauros, vamos supor, né? Uhum. Aí por que eu vou alfabetizar ela falando, sei lá, de computadores, por exemplo? Um assunto nada a ver com dinossauro, né? Então, se a minha criança gosta muito de dinossauro, vamos buscar uma história de dinossauro, vamos falar sobre os nomes dos dinossauros, né? E se embora, e vamos fazendo várias atividades que a criança se interesse, porque senão fica chato, né? A criança acha chato, a gente não acha. Mas a criança fica, que saco, eu tenho aula agora. Que saco, eu tenho que fazer o tema. Né? Então, mesmo que tenha que fazer o tema, né, de casa, mesmo que tenha que fazer as atividades, isso é a idade que for, tenta dar um jeito de ter mais, mais autonomia da criança. Né? Ela vê numa embalagem, o que está escrito na embalagem do leite que ela toma todos os dias, o que está escrito ali, né? Então, fazer a educação ser parte do dia a dia dessa criança, e não somente uma hora que ela vai fazer as atividades de casa. Sim, eu seria mais ou menos isso, assim, que eu recebo de volta, assim, e que eu dou de dicas também, né? E claro, eu vendo assim, e fazendo, né, voltando ao meu passado ali, do jeito que eu fui criado, às vezes a gente fazia algumas coisas, né, que a gente nem sabia o que estava fazendo. E a gente nem sabia o porquê que a gente ia fazer aquilo, e lá na frente, o que eu vou querer com isso aqui? E aí não causava interesse nenhum, assim. E se aí você tem um pai, uma mãe, não em forma de brincadeira, né? Não vamos levar para esse lado, mas que seja algo mais intuitivo, algo mais prazeroso de fazer, com certeza a criança vai despertar esse interesse e vai dar o melhor também, né, para fazer. Lógico que tem momento, né? Não adianta só seguir o método e achar que a criança está o tempo todo bem para fazer um negócio, né? Acho que você tem que ter você tem que ponderar também, ver se a criança não está cansada, não está com sono. Acho que ela tem que estar bem também para fazer a atividade, né? Eu tô falando besteira, acho que não, né? Não, é isso aí. Inclusive, a gente tem os períodos sensíveis, que a gente chama. Tem várias formas de falar, assim, né? Tem gente que fala sobre saltos de desenvolvimento, que é outra coisa, não é a mesma coisa que período sensível, mas é outra coisa que as pessoas falam assim, ele está no salto de desenvolvimento, então é um aninho ali, né? Então ele vai começar a fazer, a dar passinhos e tal, né? Para aprender a andar, se equilibrar, etc. Aos 6 meses ele tem aquela fase que ele senta e tudo mais, e a gente vai seguindo isso, né? Com os períodos sensíveis é a mesma coisa. Eu não sei te dizer decor, tá? De tal idade fica, é tal coisa. Mas nós temos o período, por exemplo, da música, nós temos o período sensível da matemática, nós temos o período sensível da escrita, que é ali pelos 4 anos. E quando eu falo sobre o período sensível da escrita aos 4 anos, as pessoas ficam, meu Deus, Jorge, mas tu vai querer alfabetizar uma criança de 4 anos? E não é isso, né? É saber, assim, aos 4 anos, a criança tem interesse pela letra. Então, por que eu vou dizer, não, peraí, você ainda não tem 6 anos, então eu não vou falar nada de letra com você, né? Segue os interesses, vamos tocar nas letras, vamos ver quais que existem, vamos ler histórias é a melhor coisa que existe, desde bebezinho, né? Alfabetizar não é só ler e escrever, né? Alfabetizar é tudo em nossa volta, né? Como a gente viveria no mundo sem alfabetização? Não sei. Não sei nem te responder, porque eu acho que a gente nem falaria, né, da forma que a gente fala. Então, a criança ela tem que estar no interesse. E muitas vezes a gente planeja uma atividade, né? Provavelmente tu ainda não deve ter passado por isso, mas provavelmente tu vai passar por isso.
de tipo, eu planejei uma atividade muito legal com meu filho e tal, vamos fazer tal atividade. E aí ele vai, tô nem aí pra ti. Sabe, não é Aham, que ele vai falar isso, mas ele vai pensar, tipo, nossa, que coisa chata. Não é que aham, é chata, é que a Luna não tá interessada ainda, sim. não tem esse interesse ainda. Então eu falo, às vezes a gente tem uma expectativa muito grande da criança, né? Vamos fazer tal atividade, ela não quer fazer. Tudo Uhum, bem, vamos fazer outra, né? Vamos seguir o interesse da criança. Guarda aquela ali que em outro momento provavelmente ela vai querer. uhum, Né? A gente tem que saber quando, né? Não é, quando a criança está com sono, não é quando ela está com fome, não é quando ela está fazendo uma birra, não uhum, é assim que a gente faz, né? É quando a gente sabe que ela está no momento ali propício, né, para aprender. uhum. E diferente também, eu acho que os pais precisam entender bastante sobre o método, porque pode parecer também que seja tudo permitido, né? E não é, né? Tem regra, Não, tem um não também, tem que ter, né? Óbvio, né? tem. Mas é de uma forma diferente do que a gente vem acostumado, da normal, né? Da criação normal. E eu queria que você falasse um pouco disso também, sobre o não. Como adotar o Uhum, não em certos casos assim, se você puder até fazer uma referência da educação tradicional com Montessori. uhum. Na educação tradicional, normalmente, o que eu vejo, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, de observar tudo e todos à minha volta, né? Não interessa se a pessoa está relacionada a mim ou não. Eu observo mães com crianças na rua, no mercado, né? Eu vou olhando, olhando, olhando. E o que Você eu vejo escreve? muito... Oi? Você escreve? Sim. É, Normalmente eu faço notas no meu celular. que dizem que quem Tal observa coisa muito aconteceu. assim, quem observa bastante assim, tem bastante facilidade para escrita, né? Por isso que eu te Ah, perguntei, sim. Uhum. que você sai para dar uma volta no Eu quarteirão e volta com um texto pronto, né? normalmente sim, assim, eu não posto, né? Porque às vezes saem Aham. umas coisas bem críticas. Então, Sim. eu tento não ter um olhar tão julgador, né? Aham. Tento entender, porque normalmente assim, eu vejo uma cena, uma mãe gritando com o filho, não sei o quê. Aí eu já vou lá no mamãe, não sei o quê, não sei o quê, né? Já começa. Quando eu vejo, eu tô julgando. Uhum. Então, eu normalmente escrevo alguma coisa, guardo para mim, dou uma analisada depois. Mas, Georgia, tu estava com muita raiva nesse momento, acho, quando escreveu isso. Então, talvez essa mãe tivesse passado por alguma coisa, talvez ela tivesse, né, a criança já estivesse irritando ela o dia inteiro, ou ela está sobrecarregada, né? A Uhum. gente não tem como saber o que aconteceu com essa pessoa. Mas voltando aos nãos, normalmente eu observo bastante. E o que eu observo é que os pais e até professores, eles falam muito não para crianças pequenininhas, de Uhum. 2 anos. E a criança, quando ela é bem pequenininha, ela não sabe o que significa o não, o significado da palavra não, Uhum. né? A gente entende, mas a gente está aqui há muitos anos, né, Sim. nessa terra. Uhum. Agora, uma criança que nasceu há 1 ano atrás, ela não sabe o que é não. E aí, quando você fala um não para ela, ou ela fica meio, tipo, perdida, ou ela chora, ou ela tem uma reação de raiva, porque ela Uhum. não entende que ela não pode fazer aquilo, Ela não sabe lidar com isso, né? né? Ela não sabe lidar com isso ainda. Então, não é que em Montessori o não é proibido, não é Uhum. que a gente não fala não, a gente fala não. Só que a gente tem que saber quando falar esse não. Não é para uma criança pequenininha, porque Uhum. ela não entende, ela não é muito abstrato, né? Sim. Inclusive, crianças pequenininhas, elas tendem a ficar falando não, não. E aí tu fala tal coisa para ela e ela brinca, não. E É ela, verdade. tipo, ela fica brincando com a palavra não, né? Uhum. Então, o que será que ela pensa, né? O que é esse não para ela? Talvez seja uma brincadeira na cabeça dela, por isso Sim. que ela fala tanto não, né? Eu já vi muitas crianças falando não, 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 não. Uhum. E aí, com o tempo, né? Aí, de crianças pequenininhas, vamos falar das crianças pequenininhas primeiro, senão vou me perder. Uhum. As crianças pequenininhas, ao invés de a gente dizer um não, né? Porque às vezes a gente fala um não com tanta força que a gente assusta a criança, né? Então, minha criança tem 1 ano, não sei o quê, e ela tá pulando em cima do sofá, 2 anos, pulando em cima do sofá, ou ela tá fazendo um negócio que não pode. Redireciona essa criança, ao invés de falar um não.
para ela, né? Oferece outra coisa. Ai, minha filha, não sei o que, vamos fazer tal coisa. E tira ela claro, com carinho, né? Não vai arrancar a criança. Tira ela do local ali que tá perigoso, vamos fazer outra coisa, né? Oferece opções. Esses dias eu vi um vídeo de um bebê que não queria trocar fralda. Ele tem 1 ano e pouquinho. E não queria trocar fralda. E ele tinha que trocar a fralda, porque ele estava sujo, né? Então, ao invés de você brigar com essa criança, a mãe fez o quê? Ela primeiro pediu para ele, vamos lá trocar a fralda, não sei o quê. E ele, não, e se emburrou num canto, e não. E aí ela pegou 2 fraldas, uma, sei lá, da Turma da Mônica, a outra do dinossauro. E aí ela foi lá na frente dele e mostrou as 2 e disse, a gente precisa trocar a fralda. Qual das 2 você quer? Essa da Turma da Mônica ou essa do dinossauro? E ele pegou e apontou. E foi, e trocou a fralda. Então, às vezes, a gente fica numa guerra com a criança de você vai sim, ou não pode. Quando a gente pode fazer outras coisas. A gente pode oferecer outras opções, a gente pode falar de maneira respeitosa. Ao invés de a gente dizer assim, desce aí desse sofá, sai daí, né? E falar não, e coisas assim muito negativas, a gente pode oferecer outra situação. Né? Você ainda tá pegando leve, né? Tem gente que ainda dá um tapão ainda. Vai trocar assim, né? E pau, coitada dessa criança. Esses tempos eu tava na praia, eu vi uma situação bem assim, que o pai disse pra criança não ir no mar, e ela foi. Ela bem pequenininha, assim, parece que tem uns 2, 3 anos. E ela foi pro mar. Ela já tinha sido trocada de roupa, né? E o pai disse, não vai pro mar. Quando a gente escuta um não vai pro mar, até eu fico com vontade de ir pro mar. Porque eu fico assim, como tu assim, não? Tipo, acho que a criança deve pensar assim, como assim não? Como eu assim? vou pro mar. Por quê, né? Porque não entende o não, né? Então, por que eu não posso ir, né? Eu tava lá até agora, por que agora eu não posso, né? Deve passar na porque agora eu não posso. Porque não foi comunicado a essa criança, olha, filha, a gente trocou de roupa, a gente tá esperando não sei o quê, né? A gente vai ir para casa, enfim, né? E comunicar a criança o que tá acontecendo. Ele só disse, não vai pro mar. Ela foi, quando ela botou os pés lá na água, ele veio, ao invés de falar com ela, enfim, né? Tirar ela daquela situação, ou falar, poxa, filha, eu te expliquei, né? Eu te falei que a gente ia pra casa, ele pegou e deu um tapa na guria. Nossa. Então eu fiquei assim, ó, eu não sabia nem, sabe? Eu fiquei, gente, mas não tem sentido isso. Nunca tem sentido, né? Mas uma coisa tão pequenininha assim, tu já dá um tapa numa criança. Imagina dentro de casa, né? Como não é. Imagina dentro de casa. Diz que a gente estava num local público, né? Sim. O que isso deve acontecer, né? Então, é bem difícil, assim. Então, para crianças pequenas, a gente tende a dar opções, né? Ou falar o que a criança pode fazer. Por exemplo, só pegando um gancho rapidinho, eu acho que é bom eu falar também que quando você deu o exemplo da fralda, por exemplo, ali, fica claro que está dando uma opção e nunca chantageando, né? Porque eu vejo também muitas mamães e papais chantageando, né? Não vou falar de um chocolate, você vai trocar. Dessa não come um chocolate, mas troca a fralda que você vai ganhar alguma coisa, sabe? E também é importante a gente deixar claro que não, né? Você dá uma opção, mas nunca que vai ser um prêmio por ela fazer aquilo que ela tem que fazer, né? Não, é tipo assim, você precisa trocar a fralda. Tu tem a opção de usar essa ou essa. Não trocar a fralda não é opção. Você precisa trocar a fralda. E tem que ser bem clara nas coisas que tá falando. Né? Porque senão também a criança pode entender de outra forma. A situação que eu ia contar aqui, meu irmão uma vez estava com uma faca na mão. E aí eu, né? Mas não era fez uma faca ninguém de refém, sem ponta. Não. Era uma faca sem ponta, mas eu fiquei com medo, né? E na época eu ainda estava estudando sobre, enfim, ele era bem pequenininho. E eu lembrei disso, das opções que eu tinha visto no vídeo da Flávia Kalina. E aí eu, claro, tirei da mão dele, porque é perigoso. Sim. Né? Nessas horas de perigo não tem, vamos tirar com, né? Não adianta eu tirei, romantizar, peguei, não.
Não adianta eu falar aqui para ti que, porque eu fui lá e pedi. Não, eu peguei na mão dele, não com força, né? Mas eu segurei Sim. a mão dele e eu disse, Arthur, esse não pode. Esse aqui você pode usar. Eu entreguei uma colher para ele. E ele não, tipo, nem falou nada, entendeu? Aham. Porque eu não sei qual era o interesse dele na época, mas eu lembrei assim, a faca é perigosa, ele não pode usar. Só que se eu tirar essa faca da mão dele, ele vai chorar ou vai, né, reclamar, porque ele estava provavelmente com interesse em alguma coisa ali. Então eu vou oferecer algo equivalente para ele, Uhum. né? Que era uma colher de metal igual uma faca, assim, né? Mas que não Uhum. oferecia perigo. Uhum. Então, Sim. nessas opções, também é importante que a gente pense assim na equivalência, né? Por exemplo, tem a criança quer muito, muito, muito ir lá fora porque está chovendo. E aí a gente não quer deixar porque está frio, enfim, ou não quer que a criança se molhe. E aí a gente tem que dar opções para essa criança, porque senão ela vai ficar muito brava, né? Ou frustrada, enfim. Mas se na hora não tiver opção para dar, vocês precisam sair de casa, vocês precisam fazer outra coisa, tudo bem, mas explica para a criança. Olha, filha, agora eu não posso, a gente não pode ir lá fora, né, por causa disso, disso, disso. Porque depois, quando a gente voltar para casa, depois que a gente puder, a gente pode brincar de tal coisa. Essa tal coisa que vocês vão brincar tem que ser uma coisa equivalente. Ou, Uhum. vamos fazer desenho então no box. Vamos, na hora de tomar banho, né? A gente faz os desenhos no box, a gente brinca ali com gelo, com tinta, enfim, tem várias brincadeiras que a gente pode fazer com água, com sabão. Então, oferecer coisas que sejam equivalentes, assim, né? Não tipo, não, você não pode ir lá fora, mas você pode brincar com esse carrinho. Poxa, mãe, eu queria ir lá fora na água. Não quero um Sim. carrinho, O carrinho. entende? Ah, E com crianças mais velhas também, né? A criança mais velha, ela entende o não. sim. Só que o que acontece? Quando a gente fala só não por falar não, ela quer saber o motivo. Por que eu não posso? Por que não? Né? Nossa, tem uma fase ali, sei lá, 5, 6 anos, que a criança pergunta por que para tudo. Uhum. Por que não? Mas por que não? Mas por que ele pode e eu não posso? Aham. Né? Então a gente tem que saber o porquê que a gente está dizendo esse não. Sim. Né? Será que é só porque eu quero um controle dessa criança? Será que é porque eu quero que ela me obedeça? Ou será que realmente é um não porque ela não pode, porque ela vai se machucar, porque ela vai, não sei, ela tá gripada, ela quer ir na chuva, né? Uhum. Situações que a gente diz não, mas por quê? Por que que eu digo não? É só para ela me obedecer, para eu ter Uhum. o controle? Que eu Ou é arrisco porque dizer, realmente ela não pode? eu arrisco dizer também que muitas vezes o pai e a mãe não quer fazer atividade, né? Tá com Sim, sim. preguiça, às vezes, não é nem por nada, só fala não e pega o celular, né? Não, Tipo, é, não, não vai fazer isso agora, inventa outra coisa, vai brincar de outra coisa. E é, é um problema também, né? é difícil. Uhum. Mas eu entendo, né? Eu entendo, não sou mãe, mas eu entendo completamente essa canseira que deve ser bem exaustiva. Sim. Mas a gente tem que pensar um pouquinho, né? Então você pode, eu tô cansada, né? Você quer ficar aqui com a mamãe, quer ler um livrinho, né? Ou vamos fazer outra coisa? Vamos Uhum. fazer aqui deitado, né? De uma forma que a criança precisa da gente. Uhum. E você pode Seja negociar essa brincadeira para o próximo dia, talvez? também, Uhum. Hoje não dá, hoje está na hora de dormir, né? Tem muitas Uhum. crianças que elas lutam com essa hora de dormir, porque elas não Sim. querem dormir, né? Elas querem continuar brincando. Meu filho é assim, Então, com mas 9 meses ele não quer dormir. Ele fica, ele faz assim, ele vai fechando o olhinho, vai fechando o olhinho, ele vai cheirando a coberta. aham. Na hora que ele sente que vai dormir, ele desperta assim e chora Opa! e quer brincar. Eu já falei, não, quando ele tiver maiorzinho, ninguém segura ele, não vai querer dormir mesmo. Sim. Tudo bem deixar para outro dia, né? O que Uhum, importa desses nãos e de limites, enfim, é você ser consistente. Então, olha, eu não posso hoje, eu tô cansada, tô com dor, não sei o quê, né? E uhum, conversar com a criança de uma forma que seja sincera, né? E seja explicado para ela, olha, eu não vou poder, tô com dor, etc e tal. Vamos dormir, né? Eu te conto uma historinha antes de você dormir. Aí amanhã, quando a gente acordar, a gente faz tal coisa. uhum. Amanhã, quando você acordar, você tem que fazer essa tal coisa.
Sim, é um Porque compromisso. senão é um compromisso, é um combinado que tu fez com a criança. Aí tu acorda, ai, mas aí eu não tô afim, né? E É, aí aí não adianta, né? tudo bem uma vez, né? Uhum, Pode acontecer imprevistos e tal. Tudo é, assim, Montessori, gente, é tudo entendido, tá? Tudo compreendido. Nada uhum, é assim, ai, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Tudo bem, aconteceu um imprevisto, bah, não deu tal coisa, continuo com dor, etc. Vamos inventar outra coisa, né? Vamos fazer tal coisa, mas agora, toda vez que tu combina algo com a criança e tu não cumpre, ela vai achar que você não é uma pessoa confiável, uhum. E aí, quando né? você apresenta alguma proposta, certamente ela não vai querer mais, né? Porque perdeu o Não vai sentido. querer, porque não vai ter interesse, né? Uhum, Ah, toda vez que eu quis brincar sei lá, toda vez que eu quis brincar de barquinho com a minha mãe, ela não quis, aí agora ela quer brincar comigo, eu também não vou querer, uhum. né? Tem essas coisas, acontecem essas coisas. Eu tinha muito isso. Ah, então eu Sim, também não quero mais, né? A é. gente entra nisso. Não Uhum. adianta a gente pensar, não, porque a criança ela vai obedecer e ela vai dizer sim para tudo, porque ela não vai. Não vai. É. Então, a parte do não, assim, para deixar bem claro, para finalizar esse assunto do não, é quando é pequeno, a criança não entende, ofereça opções. Quando a criança é maior, ela entende o não. Só que explique para a criança o porquê desse não. E Uhum, mesmo assim dê outra opção. Olha, filho, você hoje não pode andar de skate por causa que você se ralou ontem, etc, etc, etc. Que tal hoje a gente fazer outra coisa, né? E aí oferece a opção. Você quer fazer sozinho ou você quer fazer comigo, uhum, né? Também pode ser assim. Você quer fazer sozinho ou você quer fazer comigo? E em Montessori existem os 3 limites, que é quando a gente diz não para a criança, né? A gente diz quando ela vai se machucar a si própria, vai machucar a si mesma, ou quando ela vai machucar o outro ou o ambiente. uhum. Então, a gente diz esse não, né? A gente bota um limite na criança, mas claro que de forma respeitosa, né? A gente não batendo e fazendo coisas horríveis. Uhum. Né? A gente coloca um limite, olha, filho, a gente combinou de tal coisa, principalmente combinados anteriores, né? Aí apagou minha luz aqui. Uhum. Você comentou agora há pouco dos porquês, né? Que chega aquele momento Uhum, dos porquês e tudo. E eu tava até conversando esse fim de semana com a Gabi, que é minha esposa, e ela falou assim: Meu, imagina quando chegar na época, né, nessa hora dos porquês e tal. uhum, E eu ainda comentei com ela, falei assim: Meu, mas eu vou ter o maior prazer de explicar para ele, sabe, tudo que ele quiser, porque eu acho que a gente tá aqui para isso, né? A gente precisa orientar essa criança. uhum. É lógico que vai ter pergunta que vai deixar a gente numa saia justa, eu entendo que sim, Sim, sim. mas aí é a melhor forma de você, de repente, passar a pergunta, dar uma engambelada, vamos dizer assim, se você já está Uhum, respondendo as outras, né? Então, por exemplo, você responde a sim. maioria das perguntas, a maioria dos porquês. Se tem algum porquê que você te pegou de surpresa e você realmente não sabe como responder para ele, eu acho que você falando que vai ver e que depois explica e, né, dá uma outra opção para ele Uhum, naquele momento, eu acho que é bom também. E aí eu tava conversando isso com ela, ela falou, mas acho que não é todo mundo que pensa assim como você, né, de ter essa disponibilidade, de conversar, que realmente deve ser bem complicado, não tô falando que vai ser a coisa mais fácil do mundo. E aí eu já engato também numa pergunta para você, pela sua experiência, né, nesse ramo, qual que é a faixa etária, mais ou menos, dos pais que procuram esse método? Porque eu vejo muito, às vezes eu falo sobre criação e educação com as pessoas mais velhas e normalmente não é bem aceito, uhum. né? Imagina, eu vai fazer isso com essa criança? Tá louco, né? É, Então eu queria saber de sim. você qual que é a faixa etária, como é que tá? Tem bastante gente procurando cada vez mais? Como é que tá? Uhum. É, a maioria dos pais, assim, que vem falar comigo, seja para consultoria, seja no Instagram, né? Qualquer forma, é, é uma faixa etária jovem, assim, né? Até os 40. Porra. Dos 20, 39, Não, é que quem 35. tá com 40 e você falou que é jovem deve estar feliz agora.
Eu acho jovem. Ah, sim, é Minha jovem. mãe, a minha mãe tem 43, acho que é. E eu acho ela Uhum. super jovem. Sim, jovem. Então, para mim é jovem. Ah, São pais jovens, né? Assim, sim. diferente, por exemplo, de eu falar com um pai de, sei lá, 55, 60, aí um pouquinho mais complicado, né? Uhum. Mas em grande maioria eu vejo muito mães procurando, né? Mães, então, por isso Ah, que eu, isso. eu falei, inclusive, que o teu trabalho é importante, né? Para a gente pensar de outras formas, né? E Uhum. pensar do lado da paternidade nisso tudo, né? E são pais jovens, mães, né, principalmente, que Uhum. me procuram, e também tá tendo bastante procura, assim, não é procura, mas, por exemplo, tô ganhando bastante seguidor, nem sei por que direito, mas, mas a maioria são mulheres jovens e que nem têm filhos, Ah, né, que eu percebo, assim, né, uma pessoa me segue, eu vou lá, dou uma olhada, né, quem é e tal. pô, isso desperta um E interesse legal, né? Que parece que se ela tá isso, pensando em engravidar, ela já tá bem adiantada, vendo como que é um processo de educação, né? Que seja sim, isso, porque é muito bom. é, é bem bom mesmo, assim, a gente vê interesses de pessoas que não são mães, né, ou não são pais, me procurarem, inclusive tem vários pais também vários pais não, vários homens que já vieram falar comigo, minha mulher tá grávida, tal, Uhum. a gente tá pensando em ter um filho, né, e conversando sobre isso, eu me interessei por Montessori, pode falar mais sobre, né, me envia alguma coisa. E tem bastante disso. E também, o que tem gente me procurando para ajudar em TCC de pedagogia, meu Ah, é? Deus. Então, não é só pais também que me procuram, né? Aham. Principalmente também é, meninas que estudam pedagogia, né, elas se interessam bastante por esse assunto. Ah, isso é bom, né? Vai formar uma galerinha aí boa para isso. E como Uhum. são os outros professores, os professores mais velhos, que talvez nem acreditam muito nesse método, quando você conversa com eles ou quando você expõe algum, bom, né, que você conta algum caso que deu certo, um case de sucesso, como é que eles interpretam isso? Eu imagino que seja da mesma forma que quando eu converso com os papais mais velhos e tudo, mas eu queria saber também como é que eles aceitam isso, ou se aceitam, né? Uhum. Assim, eu vejo de duas formas, né? Eu vejo que essa questão da educação Montessori, ela é velha, né? É antiga, né? Só que a Sim, gente não tem esse conhecimento. sim, Por quê? Porque nunca chegou para nós, né? De forma pública, de forma que fosse democrática, né? Que todos os professores tivessem acesso a isso. Na minha própria faculdade, é uma faculdade privada, mas uhum. que eu ouvi falar em Montessori em 2 aulas. Bem superficial. Bem superficial. Montessori foi uma mulher que fez isso e criou o método Montessori, mas não fala do que é o método, né? Não fala nada, assim, é uma coisa Aham. superficial, só para dizer que ela existiu. E, inclusive, pegando essa informação, o que acontece? Hoje em dia eu entendo os meus professores da época, né, quando eu era criança e adolescente. Porque eu penso assim, cara, esses profs, eles não ganham salário digno. Esses profs, eles têm uma carga horária horrível, pesada, né, que tem que fazer muitas aulas, tem que dar muitas aulas, muito conteúdo, se desdobrar para ganhar um salário baixo, né? Sim. Então, eu fico pensando assim comigo, como que um professor que ganha tão pouco, que não é valorizado dentro da própria escola, dentro da própria casa, né? Como que ele vai ter a vontade de estudar sobre qualquer outra coisa, diferente da que ele já dá? É Né? ameaçado de Então eu vejo morte, né, dentro de sala que é de aula, ameaçada de que morte. apanha de aluno, né, que caiu um pouco no É, esquecimento por causa do Covid, e ninguém fala disso, né, porque tá todo mundo online. Mas o professor apanha dentro de sala de aula quando contraria e o sofre aluno. bastante. E se o professor convocar pai e mãe ainda acha bonito, né? Na maioria dos casos ele Aham, foi se defender. Isso é um uhum, problema social é, muito grande, né? Mas pode continuar é. seu raciocínio. Então,
eu enxergo dessa forma, né, bom, os profs não têm, assim, né, um salário digno e condições para querer se interessar por outros assuntos, né, Sim. eles trabalham ali o dia inteiro na escola, desconsiderando a pandemia, tá, gente? É. Ele trabalha o dia inteiro na escola, aí ele chega em casa, tu acha que ele vai querer saber o que é Montessori? Claro que não, ele vai cuidar da família dele, ele vai, ela, né, a maioria são mulheres também, Uhum. mas os professores eles vão querer cuidar da sua casa, cuidar da sua família, ou ainda mais eles têm que levar trabalho para casa, corrigir prova, corrigir trabalho. Quando eu trabalhava assim mais com crianças, né, que eu dava aula de inglês para as crianças, eu passava domingos e domingos e domingos corrigindo trabalho, corrigindo prova, Era escola sabe? E eu privada? era privada, mas eu fiquei assim, fiquei chocada e eu fiquei imaginando como é que é um professor que se desdobra em 30 turmas, né? 30 Uhum. maneira de falar, né? Sim. Mas em várias turmas, né? E tem, sei lá, em uma turma de uma escola pública tem 30 pessoas. Né? Eu tinha colegas, eu tive uma turma que tinha 35. Uhum. Então, como é que tu vai corrigir o trabalho de toda essa gente? É muita coisa. Então, ao mesmo tempo que eu penso que os profs eles não têm esse conhecimento, por causa da sociedade toda, por causa de coisas, né, que vêm desde lá dos primórdios da educação, né, que é assim, também tem o fato deles serem mais velhos, né, que Uhum. é esses profs que tu está comentando. Os professores mais velhos, eles têm uma tendência muito grande também, tanto de privada quanto de particular, por achar, eles pensam que só porque eles são mais velhos, eles já sabem o que eles estão fazendo. Mas isso não é um problema de professores, isso é um problema geral. Pessoas mais velhas, normalmente elas pensam assim, eu vivi toda a minha vida assim, e foi sempre assim, e nunca aconteceu nada de ruim, Uhum. né? E aí elas acreditam que aquilo está correto. Então elas seguem ensinando daquela forma, né? Eu posso ser uma professora horrível. Eu tinha uma professora péssima de português. E aí ela era horrível, assim, o jeito de lidar, né, de dar aula. Não que ela Uhum. fosse uma pessoa horrível, mas o jeito dela dar aula era muito chato. E quando a gente errava, ela brigava com a gente. E brigava mesmo, assim, de humilhar na frente de todo mundo. Nossa. E aí, pensa se tu vai falar alguma coisa para essa pessoa, Uhum. né? Ela vai te xingar também, vai dizer o que que tu tá falando da minha aula, né? E Sim. você é nova. E a gente que é mais nova, as profissões novas, a gente enfrenta certo preconceito por ser mais nova. Uhum. De chegar numa escola e a pessoa te olhar torto porque tu é novinha, né? E daí as pessoas, Sim. essa guriazinha aí vem querer ensinar coisas pra gente. E Uhum. tem uma certa resistência, assim, né? De não querer conhecer o novo. Uhum. Né? Então, se as profs mais velhas não querem nem escutar as profs mais novas, quem dirá que elas vão escutar os alunos, né? Sim. Então, fica uma guerra assim, que não precisa disso, né? Uhum. Vamos conversar, vamos compartilhar coisas. Eu sei que, por eu ser nova, né, também tem muita coisa que eu não sei e que você, que é mais velho, pode me ensinar. Sim, é uma E eu, troca, que né? sou nova, posso te ensinar, é uma troca, né? Uhum. Então, tem muita competição desnecessária, assim. E eu vejo dessas duas formas, assim, né? Tanto de pessoas desvalorizadas, quanto de pessoas que não querem abrir a mente, né, outros tipos de educação. Uhum. Ótimo. Bom, a gente já está chegando lá para o final, mas antes disso eu quero também, eu vejo que você fala bastante que você tem um sonho, né? E aí você até começou nesse episódio falando do grande sonho e tal. Queria que você falasse qual é o seu sonho, levar o Montessori para a escola pública, como que é, o quão difícil é fazer isso, se você já tem alguma estratégia para fazer, o que que Uhum. impede, o que que não impede. Vamos falar disso agora que eu fiquei curioso. Lá no início, então, eu falei sobre que apareceu na televisão Montessori numa escola pública, né? E desde aí tem feito muito sentido para mim, porque Montessori, na verdade, surgiu dentro de uma periferia da Itália, né? Não é Uhum. porque a Itália, gente, que todo mundo lá é rico, né? Ah, sim. Tem gente pobre no mundo inteiro. Uhum. Então, naquela época, era uma época muito escassa, né? Que, inclusive, a primeira escola que a Maria Montessori montou foi uma escola pública, no meio de uma periferia. Uhum.
Por quê? Eles viram isso como um projeto social, sabe? Projeto, assim, por exemplo, empresários que vêm, né? Ah, vamos fazer um projeto social aqui, vamos investir um dinheiro aqui. Tá. E naquela época foi feito isso. Outras pessoas, não foi ela, né? Investiram dinheiro para construir essa escola lá nesse complexo, nesse lugar mais periférico. Uhum. Nesse lugar, as crianças, elas consumiam muitas drogas e bebidas alcoólicas, porque elas não tinham uma infância, assim, né? Não era brincar, imagina o que era brincar, não tinham isso. Sim. Então, elas trabalhavam, né? Tinha muito trabalho infantil, elas consumiam drogas, viviam bêbadas pelos cantos, e ela construiu essa escola lá. Então, ela foi dando dignidade a essas pessoas que não possuíam nenhum tipo de privilégio, assim, né, de dinheiro, de roupas. Inclusive ela conta que ela deu várias coisas para as crianças, né, porque elas não tinham. E eu acho até que é no filme, ou é num documentário, que mostra que o que as crianças estavam aprendendo na escola, que era essa questão da prática da vida, de arrumar as coisas, de limpar, elas começaram a fazer dentro de casa. E os pais ficaram abismados, porque a criança começou a arrumar a cama, sem brigar, começou a lavar a louça, começou a limpar a casa. E aí ela conta que ela ia na casa dos alunos dela e estava tudo organizado. E os pais, tipo, ficavam, meu Deus, como é que essa criança está organizando, né? Que interesse é esse? E daí, através disso, assim, que eu quero dizer que Montessori não foi feito para pessoas que têm dinheiro, né? Porque quando Montessori ficou na moda, sei lá quando que isso virou moda, mas virou moda uma época aí, e até agora se permeia uma opinião de que Montessori é para quem tem dinheiro. Por quê? Porque os brinquedos, os materiais montessorianos são mais caros. Mas dá para fazer em casa. Dá para fazer com o que se tem. Dá para fazer com as coisas que se tem em casa, na casa que for. Dá para fazer Montessori. Então, o meu projeto, assim, de vida mesmo, é que as pessoas enxerguem que dá para fazer, que é possível fazer Montessori em qualquer casa, né? Claro que eu sempre faço um recorte nas coisas que eu falo, porque há pessoas que passam fome, há pessoas que passam muitas necessidades, e aí eu fico pensando assim, como é que essa criança vai ter vai querer fazer uma atividade se ela está passando fome, né? Então, eu não vejo possibilidade nisso. Eu acho que a criança e que as pessoas que moram nessa casa, elas têm que ter uma dignidade básica de vida. Sim, com certeza. Né? Tem que ter água, esgoto, comida, tudo aquilo que uma pessoa precisa para sobreviver, e para viver, né? Não para sobreviver. Sobreviver, tem um monte de sobreviventes aí. Sim. Então, eu queria que as pessoas enxergassem que é possível fazer, né, Montessori. Mas o meu maior plano seria levar a Montessori para a escola pública, né? Infelizmente, o que me impede é a pandemia. Porque eu tinha vários planos, assim, quando eu comecei o canal, eu não comecei para ficar fazendo videozinho de, tipo, vamos falar sobre tal coisa hoje, vamos falar... Não, eu queria levar isso para as escolas, eu queria fazer palestras, workshops, tudo gratuito, sabe? Queria ir na minha escola antiga, que é aqui perto de casa, promover alguma coisa para as profs, né, fazer atividade com as crianças, que fosse de uma forma gratuita, fosse de uma forma que as pessoas enxergassem e que soubessem que isso existe, porque, como você falou, as pessoas não sabem o que é, ou ouviram falar assim, vagamente, Montessori, tá, beleza, mas não sabe o que é, né, ou nunca ouviram falar. Até eu fazer meu canal, nenhum dos meus familiares sabia o que era. Imagina. Então, o meu projeto é esse, assim, levar para o público, né, para o público, não fazer coisas privadas. Eu faço agora no momento porque a gente está nessa situação, né, Sim. que tá aí. Mas eu sempre tento, de alguma forma, os meus vídeos, né, são gratuitos, eu tô para fazer um curso gratuito também, esse ano, sobre fazer Montessori em casa. Então, o meu objetivo é sempre levar o conhecimento que eu tenho para pessoas que não têm chance, não têm dinheiro para fazer cursos caros de Montessori, porque eu não sou formada em Montessori só por causa do dinheiro também.
A gente vai ver os cursos Montessori, meu Deus, são euros. Aí eu fico pensando, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Não tenho. Né? Então a gente vai estudando por outras vias, né? Sim. E eu queria muito levar Montessori para pessoas assim, para a escola pública, para pessoas assim, né, que se interessem. Sei lá, vai que um aluno, uma mãe foi numa palestra minha na escola, né, na escola pública, e ela se interessou, vem falar comigo, vamos construir uma coisa, né, vamos, né, eu quero te ajudar, e é esse meu objetivo, assim, né, que as pessoas parem de enxergar Montessori como algo privado, né, que é possível fazer Montessori desde que haja, né, uma vida, né, boa, né, mas que as pessoas enxerguem assim Montessori como algo possível, né, e não como algo muito intelectual para mim ou muito caro. Eu quero que as pessoas enxerguem que dá sim para fazer Montessori na sala de aula, em casa, com amigos. Desde que eu conheci Montessori, minha vida mudou de cabeça para baixo. Não, nem só com as crianças, mas dentro da minha própria casa. Com os meus amigos eu mudei bastante também, então a gente vai mudando nossa visão de mundo, né, e vai percebendo que Montessori é possível, sim. Você se reeducou também quando você começou? Muito. Porque eu estou passando por esse processo. Eu sempre gostei de ler muito sobre comportamento humano e tudo mais, né, mas depois que veio o meu filho, na verdade, depois que veio a notícia que ele ia vir para o mundo, eu comecei a estudar muito, muito, muito mais, assim, sobre tudo. E eu comecei a enxergar algumas coisas em mim que eu falava, nossa, eu tô ultrapassado, eu tô fazendo isso, tô pensando. Eu tava viajando. Tô gastando energia com isso, sabe? Sendo que eu posso gastar com isso. Então, por isso que eu te pergunto, teve essa reeducação também, você? Tive bastante. Inclusive, antes do meu irmão nascer, e de eu conhecer Montessori, principalmente, eu acreditava que, tipo, a mãe e o pai, eles mandam e é isso, né? E pronto, né? E tem que obedecer, e acreditava também em palmada, que tem que bater para aprender. Julgava as crianças que se atiravam no chão. Ficava, nossa, que criança chata, tipo, fica se jogando no chão. Era esse meu pensamento, né? E aí, com o tempo que a gente vai estudando, a gente fica, meu Deus, quanta besteira que eu já falei na vida. Meu Deus, que horrível, né? Pensar uma coisa dessas de uma criança, né? Sim. Então a gente vai... nossa, me reeduquei demais, assim, demais, demais, demais. Inclusive, a parte de ouvir as pessoas, né? Sempre fui uma pessoa muito de achar que eu estou na razão das coisas. Então, até hoje tem sido uma batalha, assim, comigo mesma, né? De escutar as pessoas, de entrar num diálogo, né? E não querer prevalecer minha razão acima, porque vai ser assim com a minha futura criança também, né? Ela também vai querer entrar em embate comigo e aí eu vou ficar brigando com ela? Não, né? Então, tá sendo uma reeducação e eu acho que essa reeducação, ela nunca vai parar, né? Sim, eu fico pensando nisso também, às vezes eu tomava alguma atitude que hoje eu já não tomo, eu já penso diferente, falo, não, peraí, não é bem por aí, não, eu tenho que me controlar mais, de repente, ser menos explosivo, ser mais atencioso com as pessoas, às vezes a pessoa não seguir a minha linha de raciocínio, eu já talvez não ficasse tão respeitoso com ela, sabe assim, eu já queria cortar o assunto e ir embora, porque se não tava dando liga, eu não queria saber. Mas olha como idiota eu era, né? Porque se ela não tá entendendo o que eu tô falando, o errado sou eu que não tô conseguindo me expressar, né? E aí basicamente é isso com a criança também, né? Se você fala não, se você fala aquilo, talvez o erro não é na criança, o erro é em você, você não está se expressando bem. Como é que a criança vai É o te modo de entender, você né? falar, né? Como é que ela vai te entender? Então eu tenho trazido isso para minha vida, está me ajudando muito também, e é legal, né? Acho que tem que evoluir. E falando um pouco do seu projeto, é muito legal mesmo, assim, eu acho que você vai conseguir, eu tenho fé nisso também, que você vai conseguir. Espero que você leve esse método para as pessoas e as pessoas consigam fazer em casa, que foi aquilo que a gente comentou, não adianta só ter alguma coisa na escola e chegar em casa e não E praticar, ser o contrário, né? e ser o contrário.
E eu torço muito para o seu crescimento aí, no seu trabalho, que é bem bonito. Eu sempre te acompanho, a gente vem conversando já faz bastante Aham. tempo mesmo, desde que eu comecei. E eu quero te agradecer de novo por ter participado. Tem mais alguma coisa que você quer falar que a gente ainda não conversou? Não, eu Você só acha queria, assim, importante? que eu pensei agora que tu falou, né, dos meus projetos, Uhum, que eu estudei em escola pública a vida inteira, e isso realmente mexe comigo, né? Então, aham, eu vim de uma educação pública e defasada, como eu comentei contigo, de não ter quadra, não ter professor e não ter condições. Tinha dias que a gente era mandado para casa porque não tinha prof uhum, e coisas desse tipo. E eu queria, de alguma forma, e eu sou tudo que eu sou hoje por causa da escola pública também, né? sim. Então, eu queria, de alguma forma, levar, né, para a escola pública, né, de que onde eu vim, né, vim de lá, né, essa Uhum, minha educação, levar o que eu aprendi também, né, para essas uhum, pessoas que estão lá, para também elas verem que é possível a gente pensar fora da caixa, que é possível a gente fazer outras coisas, né, que não é porque a gente está numa escola pública é que a gente vai se tornar pessoas ruins, que muitas vezes as pessoas pensam isso, né, principalmente morando em um bairro mais pobre, as pessoas pensam, nossa, né? Essas sim. crianças aí, já vê um monte de coisa errada que não existe. Uhum, Então, eu queria muito levar essa visão, assim, de mundo, né, para as pessoas, para elas entenderem que tá tudo bem, né, que uhum, tudo tem um jeito para se fazer e para a gente ter uma educação de qualidade, nem que seja em casa, né, como hoje está sendo, e também na escola, que tudo tem, a gente pode mudar um pouquinho a nossa visão de mundo e para construir um mundo melhor, né, e mais sim, justo. com certeza. Muito obrigado de novo. Fala aí os seus links, todo o seu canal, tudo como te achar, como conversar com você. Quem tiver, deu dúvida, despertou interesse, vai lá, a Georgia é muito legal. Ela sempre responde. E é isso aí. Fala seus links aí, Jorge. No Instagram é @Montessori com afeto. No YouTube, Montessori com afeto. E no Facebook também, Montessori com afeto. É só isso, Montessori com afeto. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, aqui no YouTube, para quem está assistindo esse bate-papo, esse episódio. E para você que está nos agregadores de podcast, pode vir aqui no canal do Frescopai ou lá no @Frescopai Oficial lá no Instagram. E aí vocês vão encontrar também os links da Georgia, tá bom? Georgia, muito obrigado mais uma vez. Foi excelente a conversa. Acho que mais para frente aí eu quero fazer um episódio com outras pessoas juntas, assim, fazer uma galera mesmo Uhum, trocando uma ideia. E com uhum. certeza eu vou te chamar porque você tem muita coisa para agregar na conversa. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Então tá bom. Valeu, galera. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.